se trata é que é mais complicado, porque a gente de fato não tem um campeonato que não é, acho que, sei lá, o Brasileirão ele não é 1/10 do que ele poderia ser, eu não tenho dúvida disso. Então ele é mal gerido, ele tem um monte de problemas e tal, e não tem jeito. Eu acho que eu entendo o que o Gerson está falando, eu entendo o incômodo dele quando ele ouve as pessoas dizerem que voltar para o Brasil é de alguma maneira um fracasso, mas assim é, inclusive considerando o desejo dos jogadores de futebol brasileiros. 99% sonham em ir para a Europa e permanecer na Europa e fazer uma carreira na Europa e, se possível, né, se colocar no patamar que está hoje Vinícius Júnior, Rodrigo, esses caras. Então, Casimiro, ou tantos brasileiros que foram para lá e chegaram nesse... E eu até acho que o Gerson é um jogador que poderia chegar em patamares altíssimos, de Real Madrid, dos maiores clubes da Europa. Então, quando ele volta, eu entendo também que certas pessoas digam, olha, é legal, entre o Olympique e o Flamengo, de fato, acho que você tem vários motivos para dizer melhor o Flamengo do que o Olympique, mas talvez o passo a mais que se esperava do Gerson na Europa, esse não tenha acontecido. É que o caso dele é muito particular, né, Mari? Ele tem 25 anos, ele não volta, por exemplo, como a gente viu o Adriano quando voltou para o São Paulo, porque já não funcionava, mas já não tinha mais ali adaptação na Europa. O Ronaldo, quando voltou, que volta mais velho, já com uma outra questão física para tratar, ele volta com 25 anos. É meio que uma volta programada nesses casos, né? Nesses casos foi quase que uma volta programada, né? Sim. Eu acho que assim, tem alguns pontos ali nessa frase dele, temos os melhores jogadores e ajudamos os europeus. Isso é fato, só que os europeus também ajudam muito os nossos jogadores. Então, assim, o jogador que vai pra lá, a gente vê o Gustavo Scarpa, além dele querer realizar um sonho, é uma outra liga, é um outro desafio, é um outro desenvolvimento. Então, os nossos jogadores jogando uma Premier League, jogando, enfim, outros campeonatos e também se desenvolvendo com treinadores europeus, também é para o jogador. E eu acho que no caso do Gerson, essa frase, talvez do retrocesso, ela também pode ser, a gente também pode avaliar em cima da qualidade do atleta. Sim. Porque é um atleta de uma qualidade muito grande que poderia encaixar em outros times da Europa. Então, a gente poderia ver um Gerson jogando uma Premier League, por que não? A gente poderia ver um Gerson jogando uma Champions League, que seja num clube um pouquinho, numa competitividade mais alta que o Olympique. Então, acho que também vai pelo que a gente acredita que o jogador pode dar. No caso dele, é isso, ele poderia render lá, assim como ele pode render aqui. Eu acho muito legal o que ele fala, porque ele coloca realmente luz num assunto que a gente pode debater, mas acaba sendo um pouco fora da realidade do futebol brasileiro. Porque o Flamengo não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o que a gente vê num calendário péssimo, numa arbitragem péssima, clubes endividados, não conseguindo pagar salário em dia. É o retrato do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o Flamengo do Gerson. Sim, é curioso, você falou do Scarpa, eu fiquei pensando assim, o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Ele fala disso desportivamente e eu tô pensando como vida, porque quando o Scarpa fez o projeto de ir para a Europa, não importando ser um clube competitivo, todo mundo falou, nossa, que bonito, ele quer construir uma vida na Europa. Quando o jogador brasileiro fica feliz de estar na casa dele, parece que o inverso é visto como falta de ambição, como uma outra maneira, Djalminha, assim, eu não sei se faz sentido, se você já viveu alguma coisa parecida, mas assim, parece que o jogador desistiu, porque talvez ele se encontre mais feliz no país dele, com a comida dele, com a família dele, do que no estilo de vida europeu. Eu acho engraçado, só curioso, né, na verdade, como essa balança é desequilibrada. Assim, Dani, eu vou citar assim, o meu exemplo, né? Eu acho que quando você joga na Europa, sem dúvida alguma, o atleta ele evolui. Ele evolui não só porque ele está na Europa, é porque ele está enfrentando os melhores jogadores de todo mundo que estão na Europa.